Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam super bem. Hoje eu vou trazer um quadro novo aqui pro canal, que eu tava muito ansiosa pra trazer pra vocês, que se chama Vamos Falar Sobre Isso. Eu acho super válido a gente falar sobre cabelo, sobre dicas de maquiagem, dicas de moda, mas eu acho que a gente tem que falar também sobre assuntos um pouco diferentes e mais que mexem muito com o nosso emocional, com o nosso psicológico. Então esse quadro vai ser mais ou menos sobre isso. Para os próximos vídeos eu já deixo aí aberto para vocês nos comentários, se vocês quiserem colocar dicas de assuntos para a gente trazer por aqui, eu vou agradecer, vou pensar muito bem sobre os próximos assuntos pra gente trazer aqui no canal, tá? O primeiro assunto que a gente vai tratar nesse quadro vai ser sobre a ansiedade. Então, se você quer entender um pouquinho sobre esse assunto, se você também passa por esse problema, né, pela ansiedade, se você lida com alguém que já sofreu de ansiedade, já dá um like aí no vídeo, já se inscreve no canal, já aciona o sininho pro YouTube sempre te notificar quando tiver novidade aqui no canal, e também me curte no Instagram. Me curte aí nas redes sociais, Thaís.duarte. Eu vou estar sempre postando conteúdo também lá no meu Instagram, tá bom? Então, bora pro vídeo! Então, para a gente começar, vamos definir o que é ansiedade. Lembrando que eu não sou especialista, eu não sou psicóloga, eu não estudei sobre o assunto, quer dizer, eu estudei sobre o assunto no nosso querido amigo Google, na verdade. Mas eu tô dando pra vocês um olhar de quem passa por isso e algumas coisas que eu fui aprendendo durante esses anos convivendo com a ansiedade, tá? Não sou expert no assunto, nem profissional, tá bom? Então vocês até me desculpem se errar algum termo, senhores psicólogos, se vocês forem assistir os meus vídeos, esse vídeo especial, já desculpa aí, tá bom? O que é a ansiedade pra mim, né, ao meu ver? A ansiedade todo mundo tem, é um sentimento comum, né, que o ser humano tem perante alguma situação, alguma coisa, algum acontecimento ou alguma novidade, tudo que é novo causa algum tipo de ansiedade na gente, né? É normal, todos nós temos ansiedade. Só que em algumas pessoas a ansiedade ela vem com mais força, com mais intensidade. Aí ela se torna não aquela simples maneira do nosso organismo se expressar perante alguma coisa, né, do nosso psicológico se expressar. Ela se torna uma doença. Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje. Eu já tenho 24 anos, né? Então, assim, hoje eu sei como a ansiedade se manifesta em mim. Quais são os sintomas, o que eu sinto, como que ela age no meu emocional, no meu psicológico e também como que o meu corpo manifesta os sintomas físicos da minha ansiedade. Mas hoje, eu conhecendo a ansiedade, eu vejo que eu já tenho ansiedade desde quando eu sou criança. Só que naquela época eu não sabia que era ansiedade. Eu lembro que o primeiro sinal de ansiedade que eu tive na vida foi quando eu comecei a ir na pré-escola, no jardim e no pré. Porque era novidade. Eu sabia que eu ia estar em um lugar novo, rodeado de pessoas que eu não conhecia, e não ia ter nenhum familiar meu lá. E eu era criança. Então eu lembro que eu ia na escola de manhã e eu já acordava sentindo os sintomas de uma crise de ansiedade. Eu já tava desesperada porque eu não queria ir, porque eu tava, né, assustada, com medo do que podia acontecer. E eu sentia, sabe, aquela sensação que parece uma coisa muito pesada aqui, assim, no teu peito, assim. Que parece que, sei lá, tem uma pilha de tijolo amassando a gente. E o meu estômago enjoava. Porque a gente sabe que tem alguns sintomas físicos, né, que a ansiedade causa na gente. A ansiedade, ela causa enjoo, ela causa dor nas costas, ela causa dor de cabeça, ela causa dor de barriga. A ansiedade é terrível. Fora a insônia, né, o desespero, as crises de exaustão emocional. A ansiedade, ela é uma coisa bem complicada. Então eu lembro que eu já acordava sentindo tudo isso. E o enjoo. Como eu não sabia que era ansiedade, eu falava pra minha mãe que eu tava enjoada, que meu estômago tava doendo. E eu começava a chorar, eu falava que eu não queria ir pra escola porque meu estômago tava doendo, que eu tava com vontade de vomitar.
Só que eu não sabia que isso era um sintoma de ansiedade. Pra mim, eu só não queria ir pra escola por um motivo desconhecido e meu estômago tava ruim. E hoje, né, pensando assim nos anos da minha vida, eu vi que várias fases ruins da minha vida, elas tinham associação com a ansiedade. Muitas vezes eu não sabia que era ansiedade. Eu tive fases de ficar meses numa crise de ansiedade, porque eu não sabia que era ansiedade. Aí, bom, um certo dia, né, eu nem sei, eu acho que tava assistindo um programa na televisão e eu comecei a ver uma pessoa falando sobre isso e eu me identifiquei, falei assim, nossa, muitas coisas que as pessoas sentem, eu já senti em fases da minha vida. E aí eu comecei a entender melhor o que eu tava, né, o que eu tinha, na verdade. E a ansiedade, gente, é uma coisa muito séria, é uma coisa que a gente tem que dar muita atenção, que a gente não pode tratar como frescura, que a gente tem que saber entender a pessoa que sofre de ansiedade. Porque muitas vezes a gente tá numa crise nervosa, a gente tá numa crise de ansiedade, a gente não sabe nem o motivo. Aí as pessoas perguntam pra você, mas por que você tá assim? O que aconteceu? E você fala assim, eu não sei. E é verdade, muitas vezes a gente não sabe. Porque não que as coisas aconteçam do nada, porque né, uma pessoa não tem uma crise nervosa, uma crise de pânico do nada. Só que às vezes o nosso subconsciente, ele tá buscando um motivo lá de trás que você deixou passar batido e só agora que ele tá se mostrando, né, como uma crise de ansiedade. Mas é por uma coisa que passou muitas vezes batida, que você não entendeu e nem sonhava que isso podia gerar uma crise de ansiedade. E a ansiedade, ainda mais vivendo, né, no mundo que a gente vive hoje, que é a pressão de todos os lados, principalmente agora, né, que tá todo mundo nervoso por conta dessa pandemia, é tudo novo, é tudo diferente, a gente praticamente 90% da população nunca passou por isso, né? Tiveram as pessoas mais idosas que já passaram por crises semelhantes, né, no passado, mas acho que 90% das pessoas que estão enfrentando essa pandemia hoje nunca passaram por uma coisa semelhante. E novidade, gente, tudo que é novo causa ansiedade. Tudo que é novo, que é incerto, deixa a gente, todo mundo, em geral, preocupado. Imagina quem sofre de ansiedade. É muito difícil. E a ansiedade, ela muitas vezes ela não vem sozinha. Ela traz outras doenças junto com ela. Por exemplo, ela traz a síndrome do pânico, ela traz toque, que não é só toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo, ele não é só aquele toque de mania maluca, né? Que todo mundo fala, nossa, quem tem toque é porque tem aqueles rituais doidos, né? Ah, eu vou bater a porta 10 vezes na hora que eu for fechar a porta, ou eu vou escovar cada lado dos meus dentes 30 vezes. Realmente, isso é um tipo de toque, né? Mas o toque, ele pode ser dos nossos pensamentos. Eu também não sabia disso. Eu descobri isso há pouco tempo, quando eu comecei a fazer terapia. O toque, ele associado à ansiedade, como que ele age no nosso organismo? Às vezes tá tudo bem, você tá bem, e vem um pensamento na sua cabeça sem motivo nenhum, sem motivo aparente, que no geral é um pensamento ruim, e que ele é muito persistente. Às vezes você até sabe que não tem nada a ver, que é uma coisa que você mesmo está criando na sua cabeça, mas você não consegue agir contra ele. Ele é extremamente forte e ele domina a nossa cabeça por um tempo. E é nesse tempo que a ansiedade começa a se manifestar por conta desses pensamentos. Aí vem toda a crise, aí vem o desespero, aí vem as crises de choro, aí vem as crises de insônia, de agitação, né? Todos aqueles sintomas que eu já falei, que não são só os sintomas psicológicos, mas os físicos também. E o toque, assim, igual isso que eu tô falando, que tem a ver com os nossos pensamentos, ele realmente deixa a gente super perturbado, porque muitas vezes é coisa assim que você fica em desespero. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, não tô falando que isso aconteceu comigo, mas é um exemplo pra me conseguir explicar. Você tá num relacionamento e a pessoa sempre te manda uma mensagem com emoji de coraçãozinho. Um dia, ela tá na correria lá do serviço ou dirigindo, sei lá, alguma coisa assim, e ela te mandou uma mensagem sem um emoji de coraçãozinho. Aquilo já vai
já é um caminho pro teu subconsciente falar assim, nossa, mas ele sempre me mandou uma mensagem com emoji de coraçãozinho. Agora ele não me mandou uma mensagem com emoji de coraçãozinho. Eu acho que tem uma coisa errada. Ele vai terminar comigo. Sabe, assim, é uma coisa nada a ver. Só que a nossa cabeça, ela funciona de uma maneira diferente por conta da ansiedade, entendeu? Então, assim, e as pessoas muitas vezes não entendem isso. E são pequenas coisas que pra gente viram um turbilhão. E a gente vai acumulando coisas no nosso dia a dia, né? Na nossa rotina e tudo mais. E conforme vai indo, tem um momento que tudo explode, que você não sabe como que você vai conseguir. Tem fases, tem crise de ansiedade que você pensa que você não vai conseguir superar. Mas a gente consegue superar. Dá tudo certo. Mas eu vim trazer esse tema também, né, por conta do período que a gente tá passando e tudo mais, mas porque cada vez mais a gente escuta falar que o número de pessoas sofrendo de ansiedade no Brasil e no mundo tá crescendo muito. E a ansiedade, como eu já disse anteriormente, ela pode ser porta para outros problemas mais graves, como depressão, a síndrome do pânico mesmo, que tem síndromes do pânico terríveis. Tem gente que tem um grau de síndrome do pânico que é muito difícil de ser controlado. E muita gente tem, não sei se é falta de empatia ou falta de conhecimento, mas muita gente enxerga nas pessoas que sofrem de ansiedade como frescura. Não, isso é frescura, ansiedade. O que é ansiedade, né? Todo mundo tem ansiedade. Por que você sofre mais que eu? Eu não sei dizer por que as pessoas agem desse jeito. Acho que realmente é falta de empatia, é falta de conhecimento. Às vezes a pessoa não sabe o que passa dentro da cabeça da pessoa que sofre de ansiedade, muito menos como que é a vida da pessoa no meio de uma crise, né? E eu acho muito importante a gente se colocar no lugar do outro nesses momentos. Muita gente não sabe a história de vida da pessoa, a gente não sabe pelo que a pessoa já passou, quais são as lutas da pessoa, e a gente fica julgando. Eu acho que isso é uma coisa muito chata. Sim, ninguém devia fazer esse tipo de coisa. Então, por isso que eu quis trazer esse assunto aqui no canal hoje. É até um assunto mais difícil de falar, assim, do que os outros dois primeiros vídeos que eu trouxe, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar. A gente tem que falar sobre, as pessoas têm que se atentar sobre isso. As pessoas têm que saber que isso é um problema real, é um problema que tem tratamento, né? É uma doença que tem tratamento. Não tem cura ainda, mas tem controle. Na verdade, eu não sei se tem cura. Até hoje eu acho que não. Se alguém descobriu a cura aí, deixa aí nos comentários que eu vou atrás, eu preciso. Mas eu achava que é uma coisa assim, que a gente tem que conversar mais sobre isso. As pessoas têm que procurar entender um pouco mais o que acontece com alguém que sofre de ansiedade. Que não é só aquela ansiedade comum que todo mundo tem, que é o normal do ser humano, mas que é uma ansiedade que atrapalha a nossa vida social. E eu não tenho esse problema, mas tem muita gente que sofre de ansiedade e de síndrome do pânico que tem fobia social, as pessoas não conseguem conviver, as pessoas não conseguem sair de casa, as pessoas têm medo de coisas que normalmente elas não deveriam ter medo. E é um medo muito forte, é um medo muito absurdo. Então, assim, é uma coisa que realmente atrapalha a vida das pessoas. Que a gente precisa falar sobre isso, né? E pra não estender muito o vídeo, que os meus dois primeiros vídeos ficaram muito longos, a gente vai encerrar o vídeo e eu vou dar alguns conselhos para as pessoas que passam pela ansiedade, né, que sofrem de ansiedade, e para as pessoas que conhecem as pessoas que sofrem de ansiedade. Primeiro, para você que sofre de ansiedade, como eu, o que funciona pra mim? Primeira coisa de tudo, você tem que aprender a se conhecer. Você se conhecendo, você vai saber quando você tá bem, quando você não está bem, quando a ansiedade está começando a atacar, está começando a surgir uma crise de ansiedade, né? Se você já teve noites de insônia, se você está muito agitado nos últimos dias, se você está com pensamentos que não são seus, que às vezes você sabe que não são pensamentos reais, que você já está prevendo que você vai ter uma crise de ansiedade. Primeiro ponto, eu acho que é a gente se conhecer. Segundo ponto, eu acho que a gente ter hobbies que deixam a gente feliz e que são coisas que realmente nos dão prazer. Porque eu acho que quando a gente tá com esses pensamentos nebulosos na cabeça, se a gente ocupa a cabeça com coisas boas, já ajuda muito. Não tô falando que vai sanar suas crises de ansiedade, mas vão ajudar você a se controlar e a controlar os seus pensamentos. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ouvir música, eu sou muito movida a música, então eu tô sempre escutando música, a música me acalma. Eu gosto muito de desenhar também. E desenhar é um hobby que eu tenho desde criança,
que eu exerço até hoje, que eu vou para outro mundo se eu estiver desenhando. Então isso distrai a minha atenção para uma coisa que eu gosto de fazer, entendeu? Então acho que se você focar nas coisas que te fazem bem, nas coisas que você sabe que você gosta de fazer, eu acho que isso te ajuda muito. Me ajuda muito e eu espero que ajude você também. Em terceiro, eu acho que é o mais importante de tudo. Se você tem ansiedade, não empurre as coisas na sua vida com a barriga. Se qualquer coisa que na sua vida ficar mal resolvida, pode ser um motivo para você ter uma crise de ansiedade lá na frente e você nem vai saber que é por isso. É como eu disse no começo do vídeo. Às vezes a gente tem uma crise de ansiedade que o nosso subconsciente está causando na gente por uma coisa que aconteceu lá no passado que a gente não deu bola. Então, se for alguma coisa que tá ao seu alcance de resolver, resolva. A gente sabe que a gente não consegue resolver tudo, né? Tem problemas que não dependem só de nós, tem problemas que são maiores, né? Que precisam de mais tempo. Tem N fatores. Mas se for uma coisa que você pode resolver, resolva. Não empurre com a barriga, porque isso vai te causar uma crise de ansiedade no futuro. E para você que conhece alguém que sofre de ansiedade, né, ou que você acha que a pessoa pode estar passando por isso, às vezes a pessoa não sabe, como eu não sabia quando eu era mais nova. Conversa com a pessoa, sabe? Vai até ela, puxa papo, tenta distrair a pessoa se você vê que ela tá num dia muito agitado. Não custa, igual eu falei, não custa a gente ter empatia pelo próximo. Um dia pode ser a gente que vai estar precisando, né? E eu acho que fazer o bem, a gente não perde nada por estar fazendo bem pelo próximo. E eu sou uma pessoa que eu acredito que tudo que você faz de bem, o universo traz coisas boas pra você de novo. Eu acredito muito no poder de energia. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha valido alguma coisa pra vocês, que vocês se sintam mais tranquilos com esse tema. Se você tem ansiedade ou se você conhece alguém que tem ansiedade, sabe que a gente tá junto aí. É uma luta diária, mas a gente dá conta. E mais importante, que eu acho que eu não disse, se você tem ansiedade, procure ajuda. Pode não ser uma pessoa simplesmente para você conversar, procure uma ajuda profissional mesmo. Os psicólogos, eles estão aí, eles estudaram para ajudar a gente. E é uma coisa muito boa que eles fazem por nós. Então, assim, ir fazer terapia não quer dizer que você é louco, tá? Muitas pessoas falam isso. Mas fazer terapia não quer dizer que você é maluco. Fazer terapia quer dizer que você tem um problema, igual uma pessoa, sei lá, que sofre de diabetes, tem que fazer um tratamento. Você também tem. É uma coisa comum, tá? E se você conhece alguém que faz terapia, não chame ele de maluco, tá? Não fale isso que não é legal. Isso magoa muitas pessoas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!